da plataforma quiser disponibilizar as suas possíveis CRAs para venda, eu vou explicar direitinho como é que tem que fazer. Vocês me mandam um e-mail e eu vou mandar um convite para vocês com senha, com tudo direitinho. Vou voltar um segundinho aqui. Com isso, a Beverly também, né, vai dar uma maior transparência no mercado, porque a gente vai publicar os preços, né? Ou seja, as pessoas vão saber quanto vale, entendeu? Quanto vale, em qual região. Então você, com isso, vai valorizar, vai dar um valor àquilo que antes não existia, né? Você vai quebrar com um incentivo negativo que existia antes, ou seja, que a pessoa ficava sempre tentada a cortar, vou cortar. Porque o fulaninho ali cortou, ganhou dinheiro com madeira, ganhou dinheiro com soja, ganhou dinheiro com gado, então eu vou cortar também. Mas também tem os riscos, né? Hoje em dia, então, se você tem como eu ganhar dinheiro para manter a minha floresta ali, eu vou pescar, que a floresta está gerando dinheiro para mim, e bonitinha, preservando o meio ambiente e a biodiversidade. Vamos lá, próximo. Então, como eu estava falando aí, a Beverly vai disponibilizar essa plataforma. As pessoas precisam se cadastrar, né? Cadastrar os imóveis também e, obviamente, para o comprador poder analisar e fazer uma oferta, ele precisa ter acesso a uma série de documentação legal, senão não tem como ele fazer o assessment da quantidade de CRAs, porque a maioria das propriedades ainda você só tem uma estimativa, né? Os governos estaduais eles vão exigir uma série de documentos, né, e estudos também das propriedades para gerar essa CRA. Você vai precisar do georreferenciamento, você vai precisar identificar as APPs, e aí quem vai dizer como é que isso vai ser feito vão ser os órgãos estaduais e não a Beverly. Na verdade, a Beverly só coloca a plataforma para facilitar essa transação. Próximo. Vai ser lançado agora no dia 10 de dezembro, como eu disse, apenas para convidados, e a gente está prestigiando aí os participantes desse seminário com um convite para participar do lançamento oficial da plataforma. Tá? E uma coisa super importante que as pessoas às vezes podem ficar com medo, não, mas eu vou oferecer um negócio, eu não sei qual o preço, não sei como é que isso está se estruturando, na verdade. As ofertas não são vinculativas, então você entra, você disponibiliza as suas possíveis CRAs para venda e você vai receber 1, 2, 3, 4 ofertas, vai pegar aquilo, vai analisar e vai decidir se você quer ou não entrar no contrato de compra e venda. Mas com isso você já tem uma ideia de quanto você tem ali, quanto é que vale essas suas CRAs. Bom, agradeço aí a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. E aqui tem meu e-mail. Se vocês tiverem interesse, basta me mandar um e-mail. Só me informa que vocês estiveram presentes aqui, e aí eu encaminho um convite para vocês com senha, com login e senha, para vocês poderem participar. Viu, Douglas? Eu tive na plataforma aquele modelo B2B, né? Business to Business. Eu conheço com a Mayura. Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta sobre a utilização da área. Você pode fazer um manejo. Como é que você comprova? Não precisa estar inventariada a área. Não, as CRAs elas podem ser emitidas em áreas de manejo. Áreas de manejo, então você, para certificar o CRA, não precisa de inventário da área, no caso. Desenvolver atividades como ecoturismo, por exemplo. Não, você pode desenvolver sem problema. O que eu queria saber era quanto fatura por hectare. Não tem essa ideia. Não tem. Na verdade, agora, a partir do dia 10, a partir do lançamento, a gente vai começar a ter uma ideia de preço, de quanto valem essas CRAs, mas a gente vai disponibilizar isso para o público, né? Vai ser um indicador. Hoje você sabe quanto é que vale uma ação da Petrobras, você sabe quanto é que vale as ações da empresa, são públicas, você olha lá, o preço do carbono, por exemplo, você olha lá, você sabe quanto vale, quanto é que vale o crédito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai haver essa disponibilidade das CRAs até para investimento? Ao invés de investir em bolsa, ele quer o mercado investir nas CRAs.
ideia da rentabilidade ele pode vir a ter depois que a plataforma começar em funcionamento, que ela vai disponibilizar preços. Né? Você pode, sim, pode. Você pode comprar como investidor. Você pode comprar aquelas CRAs, até como uma ONG internacional pode vir e comprar essas CRAs e aposentá-las, entendeu? Então, essa possibilidade existe. Se isso é um investimento bom ou não, em termos de investimento, não tenho como te dizer, porque a gente não sabe nem quanto vale. Mas a partir da abertura, eu tenho uma grande indústria de petróleo. Chega aqui no investidor global, chega aqui a emissão de poluente lá, e ela chega no Brasil dessa modalidade de investimento, onde eu vou recuperar, ou vou colaborar em função daquilo que eu lucro das potências, no Brasil. Um segundinho, a gente não pode confundir. Essas cotas de reserva ambiental, elas não são créditos de carbono, elas são cotas de reserva ambiental. Está ligado, você de certa forma está reduzindo, mas um crédito de carbono é um outro crédito, ele tem uma outra natureza. Tá? A pessoa pode vir a comprar, quem vai comprar uma cota de reserva ambiental, ela não vai se colocar na questão dela para a relação com os investidores, dizendo que eu reduzi emissões de carbono. Ela vai colocar como eu estou investindo em biodiversidade, eu estou investindo em reservas ambientais, que é assim como que chama a lei, mas o carbono está agregado ali, não é isso. O crédito de carbono ele é um crédito, o valor está somente no carbono. Tá? Existe a legislação regulamentando essa atividade? A CRA existe, ela foi criada pelo Código, na verdade ela já existe na lei há mais de 10 anos, sendo que nunca foi utilizada por uma série de fatores. Uma delas é a falta de cumprimento da lei. Né? Existia uma política no Brasil em que os fiscais iam lá fiscalizar, e na verdade os fiscais iam multar, e não multavam, não sei porquê, lá aconteceu alguma coisa, uma conversa, um aperto de mão amigo, que acabava que a lei não tinha força, né? não se aplicava a lei. Existe a lei regulamentando. A lei regulamentando, os estados estão desenvolvendo. Uma das atividades da PVRio, a gente ajuda os governos estaduais a regulamentarem tanto o CAR como as CRAs, a PVRio, né, como o nome já diz, né, foi nascida no Rio de Janeiro, temos o apoio do governo do estado e do município, a gente está ajudando esses estados, nós temos acordos também com o governo do Amazonas, com o governo do Pará, estamos em negociação com alguns outros governos, a gente ajuda esses estados com apoio na criação, né, da legislação. E a gente não cobra nada por isso. Na verdade, eu não cheguei a falar assim, a PVRio, ela é na verdade, é uma associação civil sem fins lucrativos, né, que foi criada com o intuito de fomentar esses mercados. Então, a PVRio não cobra taxa de intermediação, ela cobra taxas e emolumentos, né, e parte desse dinheiro, quando a bolsa começar, né, a ser rentável, né, na verdade ela vai ser destinada a investimento em projetos de conservação e não como uma distribuição de lucro para os acionistas. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Vai ser feita uma verbação em cartório. Então, a matrícula do imóvel que tiver aquele excedente da área de reserva determinada pela legislação, vai poder, então, entra com uma CRA. E essa CRA entra como quase uma commodity, né? Ela vai entrar como um ativo, ela vai entrar na bolsa e qualquer um pode negociar e dar lances, então, o melhor valor, quem quiser analisar, vai falar assim, não, eu vou vender a minha CRA para determinado, vou pegar, vocês negociam, a verba, assim, então, da matrícula do meu imóvel, essa venda, e fica registrada no imóvel. Fica registrado. Nos moldes da reserva legal. Nos moldes da reserva legal. Vai ser averbado no cartório. Então o pagamento e vai ficar no CAR também. E vai ficar no CAR. No CAR. Vai ser nos dois. Então é uma compra. É uma compra e venda. Então, no mesmo molde como já tinha, mas antigamente só podia ser dentro da mesma bacia hidrográfica. Isso. Ampliou-se essa questão. Isso. E permite-se então você negociar com outros estados desde dentro do mesmo bioma. Outros estados somente, a lei abre uma pequena exceção de áreas prioritárias, que ela mesma vai definir. Ainda não está definido. Que ainda não está definido, tá? Mas enfim, você pode fazer a compensação no outro estado, nunca no outro bioma, né? Que faz sentido, né?
relação à preservação legal, se não me engano, 80% essa briga, né? O cara não pode se matar mais do que 20%. E inviabilizou muito as propriedades para a atividade rural. Muito bem. Já aquelas propriedades que estão fora dessa situação, desmataram aí 95%, vai haver um tipo de policiamento em cima dessas áreas que foram desmatadas antes ou depois da legislação de 20%, e ela então poderá adquirir os casos? Bom, essa é uma pergunta que eu vou responder como um estudante de direito, né, que eu sou um eterno estudante de direito, não cabe a mim responder isso, né? Na verdade seria uma pergunta para o governo, né? Tanto para os governos estaduais como para o governo federal, se vai investir na fiscalização, né, e exigindo o cumprimento da lei. Mas eu acredito que sim, eu tenho participado dos grupos de trabalho, a gente ajuda. Isso. Então a gente está participando dos grupos de trabalho, a gente tem feito muitas reuniões com ministérios públicos, os ministérios públicos estão vindo até a PVRI conversar com a gente sobre esses mecanismos, porque é um mecanismo de imposição da lei, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, obviamente, não é um estado florestal, mas é um estado que tem indústrias, e tendo indústrias você precisa, né, de licenciamento ambiental, e no estado do Rio de Janeiro é 5-1 para você fazer a compensação. Então a indústria chega lá e quer um licenciamento ambiental, o órgão ambiental do Rio, que se chama INEA, vai chegar, tudo bem, eu te dou o seu licenciamento ambiental, só que você vai ter que compensar. E aí o que acontece é que as indústrias não têm onde comprar isso. Assim, então acabam não fazendo. Não tem, então acabam não fazendo. Até existe área para fazer a compensação, mas aí o cara tem que botar alguém a campo, ir lá batendo de porta em porta, vem cá, você tem um pedacinho de terra para querer me vender, né, ou para querer fazer uma servidão. Então esse é um mecanismo que vai facilitar a vida, porque você pode usar também uma série A, não só para fazer a compensação da sua reserva legal, como você pode usar uma série A para compensar e obter a sua licença, né? Na verdade é uma imposição que o órgão ambiental te deu e você vai lá, compra no mercado, né? Compra no mercado isso eu vejo como uma quebra daquele incentivo negativo, né? Quem tem floresta em pé hoje vai ter um incentivo a manter a floresta em pé. Uma curiosidade a respeito das CRAs, o que está sendo discutido é se elas vão ser, né, temporárias ou permanentes, ou temporárias e permanentes. Tá? O que a gente tem conversado com os estados que já aparentemente já foi, né, decidido, né, está sendo, né, sinalizado, é que as CRAs vão ser permanentes e temporárias. Agora, temporárias, quanto é um outro tema que está se discutindo. Começou com 5, a maioria sinaliza que não. Então, hoje o número está em 10, né, de 10 anos. Então, o que é um mecanismo interessante também. Então, você não fica também eternamente amarrado, que nem na servidão você fica. Né? Você gera uma CRA na sua propriedade por 10 anos, daqui a 10 anos eu vou pensar se eu vou fazer uma nova CRA ou não, ou se eu vou utilizar da minha propriedade. Então, eu vejo isso como um mecanismo interessante, né, de geração de renda, e que o cara também não fica preso. Porque essa ideia de ficar preso naquele negócio também, eu acho que incomoda muita gente, né? Deixa eu dar uma contribuição. Eu acho que, em relação ao CAR, quando tiver o CAR funcionando, para você conseguir gerar CRCAR. Isso. Os estados, quando tiverem esses CAR na mão, esse cadastro ambiental rural na mão, ele não vai poder se negar a fiscalizar. Então, quando isso acontecer, aonde você vai determinar, porque todo mundo vai ter que ter CAR, porque senão você não vai regularizar a sua propriedade, você não vai poder ter uma atividade agrícola ou pastoril na sua propriedade, você não vai tirar financiamento bancário se você não tiver um CAR, toda a sua propriedade você não vai conseguir movimentá-la economicamente se você não tiver um cadastro ambiental rural. O ITR vai estar atrelado ao cadastro ambiental rural, então tudo vai estar atrelado ao cadastro ambiental rural. Então nesse caso, o governo vai ter ciência, e essa é a ideia do CAR, o governo ter a ciência do que está acontecendo na propriedade rural, quanto de área falta para chegar-se a porcentagem determinada na legislação para compor a área de reserva legal. Então, nesse caso, os proprietários vão se usar da CAR, da CRAS, para completar o que falta de reserva legal na propriedade dele. Então, sim, nesse caso, o poder de polícia
polícia, vamos dizer assim, na verdade está na mão do mercado. Se ele quiser exercer uma atividade que seja rentável na propriedade, ele vai ter que ter o CAR. Se ele tiver o CAR, ele vai ter menos ou mais área. Se ele tiver mais área, ele negocia a CRAS do que está sobrando. Por alguma razão, aquela atividade econômica foi fechada, a empresa fechou, faliu ou mudou, eu posso, então, aquela CRAS então volta para o proprietário porque ela ficou desvinculada. O mecanismo que eu vejo de ter um tempo a CRAS é no caso de atividade poluidora. Porque para regularização ambiental não tem jeito, porque se eu colocar 10 anos, daqui 10 anos eu não tenho mais essa CRAS, a minha propriedade voltou a ficar irregular perante a legislação. O seu único mecanismo, nesse momento, para estar de acordo com a lei, é comprando a CRA. Mas às vezes você tem uma terra lá que eu posso gerar CRA ali, mas vai levar um tempo. Então o fato é que o carro vai ser o dedo duro. Sim. O carro é público e o carro vai ser o dedo duro. Qualquer um vai poder olhar lá o carro e dizer, aquela propriedade ali não está de acordo com a lei. E você pode, né, fazer sua denúncia ao Ministério Público, a sua denúncia ao órgão estadual ou municipal de meio ambiente. Então o carro é uma ferramenta... A decisão, então, se eu tenho dois tipos de título, a decisão, se eu compro um título permanente ou um título provisório, é tanto do comprador quanto do vendedor. É na geração da CRA. Então, você como comprador, você vai decidir se você vai querer comprar uma CRA temporária ou permanente, e você como gerador, você vai pensar se você quer ter temporário ou permanente. O pagamento é único. O pagamento, temporário, sim, o pagamento sempre vai ser único. Né? Mas, tipo assim, não tem um parcelamento, por exemplo, uma anuidade, como se fosse um arrendamento. Bom, esse é um contrato, né? Então, a princípio, é um mercado novo, né? A princípio, a gente está estipulando um pagamento único. Provavelmente, num volume enorme de CRAs, você vai pegar aqui, né, propriedades ali no Mato Grosso, propriedades quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, uma transação dessa, muitas vezes, né, se você for obrigado, cara, a fazer um pagamento único, vai viabilizar. Então, obviamente, isso pode ser conversado, né? Mas ainda assim, a decisão também não é a BB Rio que decide isso. Vocês são facilitadores. Isso. A BB Rio é apenas um facilitador. Só um adendo. O meu receio muito grande é ver, como aconteceu aqui no manejo sustentável. Você vê que hoje o mercado é extremamente prostituído. É gente que compra a condição de tirar madeira, vai lá já vem até o terceiro ou quarto cara explorando essa mesma situação. Então é um receio muito grande que o manejo sustentável foi feito para o cara tirar um determinado tipo de madeira, uma determinada grossura, uma especificação da madeira, e isso já não está acontecendo. O mercado já caiu, você vai olhar ele não tem que fiscalizar. E o que está acontecendo? Está sendo desmatado com legalidade. Porque ele vai lá, tira a licença para fazer o manejo sustentável, ele faz, tira as grossas, vende para outro que vai tirar a mais fina, e vai chegar uma hora que vai estar essa terra privada. Então, o que acontece, e meu receio é nesse sentido, porque já que nós estamos numa terra profícua, tem tudo em pé, sua marca praticamente em pé, tem todas as condições de fazer com seriedade esse tipo de atividade. Mas, infelizmente, os maus brasileiros ainda continuam com esse tipo de política e falta-se fiscalização, falta-se legislações específicas para acabar com isso, com essa prostituição, com essa negociação em cima de situações que envolvem diretamente o meio ambiente brasileiro. E aqui, como outro, eu acho super pertinente esse seu ponto, sendo que eu acho que existem maneiras de mitigar isso, né? O CAR é uma maneira, ele é público, né? As pessoas vão poder lá olhar e eu olho lá, não, a propriedade ali, né? Aqui está dizendo que ele tem que ter a reserva legal, ele tem um excedente, mas eu fui lá, olhei, o cara está metendo a motosserra em tudo. Você vai e faz a denúncia. Só sendo que existe um negócio também, existe a lei de crimes ambientais. O comprador que comprou essa CRA, ele está desonerado, então para ele é muito bom. Eu comprei uma CRA, né, para estar de acordo com a lei, eu estou desonerado. A responsabilidade, né, da conservação daquela área não é solidária, é do gerador. Né? Então, se o gerador assume o risco de meter a motosserra numa área em que ele mesmo, né, que ele gerou uma CRA, ele está sujeito ao rigor da lei. E é um crime e ele vai
enfim, vai Deixa responder por isso. vou contribuir mais um pouquinho. Obrigado. No caso aqui da Amazônia, vocês têm uma ferramenta que o resto do Brasil não tem, que é principalmente com relação ao desmatamento, que é PRODES e DETER, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, qualquer um de nós pode entrar na plataforma, você pode usar o Google Earth e baixar essas informações do INPE, tem um link direto, que você cola isso daí e você consegue ver os focos de desmatamento. A diferença de um para o outro é simples. PRODES, ele é mais preciso, ele pega desmatamentos acima de 6,25 hectares, DETER acima de 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados para cima. Então, você, 10 hectares e 6,5 hectares. Você consegue ver, então, no caso, emitiu-se uma CRA, eu comprei uma CRA, eu posso da minha casa em São Paulo ficar olhando se aquela, eu tenho uma propriedade aqui, eu posso ficar olhando se aquela propriedade que eu adquiri a CRA apareceu algum foco de desmatamento ou não. E eu posso acionar o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual para fiscalizar, porque eu tenho um direito. Qualquer um novo. Né? Assim, o que acontece hoje, o que inviabiliza você num estado, né, grande como Rondônia ou como o Amazonas, para você fiscalizar o Amazonas inteiro é super complicado. Né? Agora, se você tem um monitoramento via satélite, que o sujeito fica ali, né, olhando, pô, aqui tudo verde, né? No ano seguinte, pô, tem um clarão ali, manda alguém lá. A floresta amazônica, ela parece uma baleia rodeada de piranhas, né? Então cada um tira um pedacinho, daqui a pouco vai ficar só o esqueleto. Isso é o que está acontecendo. Na calada da noite, né, nas noites e nos dias e finais de semana, esses caminhões toureiros, eles andam por dentro dessa floresta de uma velocidade incrível. E aí você vê aqueles finais de semana, aqueles carros passando um atrás do outro, com madeiras ilegais, e eles são legalizados pelas próprias pessoas que estão para corrigir a ilegalidade, que são os policiais, que são os fiscais. Isso é uma vergonha, né? Aquele mensalão é apenas o começo de uma saída de um país de corruptos, né? Nós somos corruptos do menorzinho ao maiorzinho. É um país beleza. Então essa corrupção que a gente vê, esse roubo deslavado das coisas e a falta de vergonha que a gente tem com o meio ambiente deixa a gente indignado. E não só é a madeira que a gente tira, não é só o sequestro de carbono que a gente precisa pensar. Nós temos a ciclagem da água, que é importante, nós temos as matas ciliares, que hoje o Rio Madeira, ele leva na faixa de 280 caminhões de solos da nossa floresta para o Oceano Atlântico, por dia. Então imagina quanto é prejuízo para as nossas matas. Então nós temos um conjunto de uma biodiversidade que a gente perde. Uma cobrinha nossa, cascavel, que produziu aquele para o coração, aquele remédio para o coração lá, o captopril, uma jararaca brasileira que hoje é americana, né? Que hoje fatura de 3 a 5, 6 bilhões de reais ano, só com uma cobrinha brasileira. E quando a gente fala em cobra, todo mundo já trepa nas paredes, já quer matar a coitada. Seria muito mais fácil você criar 100 cobras do que 100 vacas. É uma questão de entendimento. Então a pergunta é, para quem interessa a mata em pé? Para o pessoal de plantação, criação de boi? Para o pessoal da soja? Talvez, né? Mas o que está subsidiando, o que está dando de situação para que o pequeno agricultor entenda que uma aranha caranguejeira, que uma ranzinha do anurozinho da nossa Amazônia, que uma cobra cascavel, tantas coisas da nossa biodiversidade é importante para que possa ter um retorno para aquele cidadão. Então é interessante quando você tem um retorno econômico. Então, não, a floresta amazônica é muito romântica, né? A floresta amazônica é da lucro em pé. Para quem? Para o amazônica, não. Então, nós precisamos criar instrumentos e também a gente precisa formar a nossa gente, porque ignorantes não sabem preservar nada, porque ele não sabe a importância que tem. A pessoa que não conhece não sabe como resolver os problemas. Então nós precisamos mesmo colocar entendimento na cabeça do nosso povo, para poder a gente saber como lidar com isso. Não pode haver na floresta amazônica um turismo, como aquele cidadão falou, que ele inclusive disse, não dá para se entender, não dá para os governantes entender como gastar tanto dinheiro numa ferrovia Madeira Mamoré. É uma coisa monstruosa que é, com uma importância social, a importância histórica que é, quando você não entende que aquilo tem função. Então a gente precisa ter entendimento, e nós não sabemos ainda juntar tecnologia e desenvolvimento sustentável. Não aprendemos a fazer isso ainda. É uma pena. Então nós vamos fazendo um fechamento desse bloco aqui. Como tivemos agora, eu gostaria de
ter a sua presença. Como tivemos agora a chegada de uma autoridade do governo do Estado, nós não poderíamos deixar de prestigiar essa autoridade que representa o governador do Estado. Então eu chamo aqui para o plenário o Dr. Basílio Leandro, que é o secretário de Turismo do Estado de Rondônia, representando o governador Confúcio Moura nessa oportunidade. Uma salva de palmas para o Dr. Basílio Leandro. Embora o tema da Rota Anti-Pacífico já tenha sido pronunciado pelo Dr. Dário, mas eu gostaria que o Dr. Basílio desse uma rápida palavra sobre essa rota, e nós vamos fazer o fechamento final agora com todo mundo aqui, com esse bloco central, para fechar o nosso seminário dessa tarde. Bem, inicialmente, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Hércules Góes por esse evento, parabéns. Acho até muito interessante a última colocação, não sei o nome do conferencista, que falou: a quem interessa realmente a mata em pé,